Olá a todas, olá a todos, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação. Meu nome é Michael Gonçalves da Silva, sou professor de Filosofia e Sociologia. Estamos aqui para aquela aula de Karl Marx, esse cara controverso aí. Se você está afim de colaborar com a gente, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. Esquece não, a gente está tendo ali 10% de taxa de like de acordo, dentro do que a gente está tendo de visualização. Ajuda a gente aí a fazer esse conteúdo chegar um pouco além da nossa bolha, que é pequenininha. A gente não tem investimento, a gente só tem nosso acesso, é a união que está levando a gente a algum lugar aqui, é a união desse proletariado trabalhador aqui, que é o professor de escola privada e pública, que se não se unir está lascado, como diz o quase economista ou economista, sei lá, Gil do Vigor. Bora para o nosso trabalho aqui, aula de sociologia. Então a gente vai ver Karl Marx numa perspectiva mais sociológica. Eu vou tentar não ser tão filosófico nessa aula, focar naquilo que é essencial para a sociologia, ok? Vamos olhando aí a careta dele, como eu sempre digo. Foi filósofo, economista, sociólogo, jornalista. Dá para dizer que ele não é sociólogo de primeira, porque sociologia não era uma área bem consolidada ainda na época, né? Lembra que o Durkheim foi o primeiro professor de sociologia da Europa. Então é uma coisa que está em desenvolvimento. E como o trabalho do Karl Marx realmente é muito focado na sociedade, no trabalho, na análise do problema, da vida, da luta diária do trabalhador, da vida em sociedade, em especial dessa vida, dessa sociedade moderna, né, da Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial, é que ele vai ser considerado um sociólogo. Vamos começando com alguns conceitos aqui. Primeiro, dialética e materialismo histórico, né? Perdão aí pelo dialética, ok? Como está aí embaixo. Então, dialética é um conceito do Hegel, do filósofo Hegel, não vou explicar ele demoradamente, mas significa que a história se move pela luta entre forças contrárias. As forças contrárias, as contradições, se manifestam na forma de tese e antítese. Na visão do Hegel, são as ideias que se materializam no mundo concreto. Na visão do Karl Marx é um pouquinho diferente. Não é a consciência, olha aí no texto que ele mesmo está desenvolvendo aqui, ó. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Então não é das ideias para a realidade, é a realidade interferindo nas ideias. As contradições se dão de maneira concreta, material, e aí, portanto, é aí que sim você tem transformações de consciência, tá? Então, o materialismo histórico é a teoria que vai afirmar que a base da sociedade é a produção material e a economia. De onde vem o materialismo? Vamos lembrar, a divisão entre corpos pensantes e corpos materiais extensos é do René Descartes, é uma reflexão moderna. É uma ideia moderna do século XVII que foi se desenvolvendo e que chega no Karl Marx na forma de uma reflexão que é sem espírito, que ele não está pensando no processo de aprendizagem, ele não está preocupado com a interioridade humana, ele está preocupado com as coisas concretas. Então ele está pensando em olhar a história do ponto de vista da materialidade, diferente do Hegel, que olha a história do ponto de vista da racionalidade, tá? Mas isso bem a grosso modo, por favor, não me crucifique por fazer essa redução tão simplória, tá? A história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes, percebe? A história não é a história das ideias, mas a história é uma história dos acontecimentos, da realidade, da concretude, beleza? Esse é o materialismo do Marx, a ideia de que tudo é determinado pela produção material e o que importa como objeto de análise aqui é a materialidade dando forma às maneiras como se pensa, tá? Vamos falar então de alienação e fetichismo da mercadoria, começando pelo conceito de alienação. Alienação, a maioria das pessoas pensa que é uma incapacidade de ter consciência.
Mas não é muito esse sentido que você encontra bem na obra do Marx. Você encontra uma reflexão muito mais sobre o quanto o trabalhador está alienado do produto do seu trabalho, ele está afastado, ele não consegue reconhecer o produto que ele está desenvolvendo. Se na época do artesanato alguém podia ver a obra sendo desenvolvida como um todo, agora você vê uma parte do processo, você não é dono de nada ali, você só doa o seu trabalho numa pequena parte da coisa, e aí o ser humano é como se fosse a engrenagem ou a coisa que ainda não foi feito na forma de máquina. Tipo, o que a máquina não dá conta de fazer, o ser humano faz, e o que o ser humano faz não é a totalidade do trabalho, é uma pequena parte, e torna ele alienado, ele não sabe, ele não tem, não só ele não sabe o que ele está fazendo direito, mas ele não tem o produto, ele não tem o benefício do produto. A riqueza e o próprio produto são propriedade de outra pessoa. O trabalhador chega com o seu corpo e com o seu tempo e sai de lá com o seu corpo e com o seu tempo gasto. Com o seu corpo e seu tempo gasto. Com um pagamento que está muito aquém do que era merecido. Essa é a realidade. Continuamos assim, né? Em alguns momentos a coisa foi muito pior, mas esse é o ponto da alienação. A alienação não é sobre consciência nesse momento, tá? Quem vai falar de alienação cultural são marxistas depois do Marx, muito depois do Marx, tá? Mas não é o Karl Marx. O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, olha aí. Essa é a alienação. Ele não está podendo participar do processo da riqueza, da produção de riqueza. Ele está participando do processo da produção de riqueza como parte do que gera riqueza do rico, do burguês. Mas para ele mesmo não tem riqueza. Ele não está recebendo nada. O que ele recebe não é nada mais, é muito menos. Essa é a realidade. Não é nada mais do que o que ele trabalhou, é menos do que o que ele trabalhou. Porque o trabalho dele é um trabalho explorado, ok? Fetichismo da mercadoria, né? A ideia de que no capitalismo as relações entre pessoas são mediadas por objetos e os objetos adquirem um poder quase mágico, enquanto as relações sociais que os produzem são ocultadas. A forma mercadoria é a forma mais universal e a mais insensível, como a religião das relações sociais da produção, né? Então isso está no Capital, livro 1, tá? Do Marx. E por que isso é importante? Porque os objetos valem mais do que as pessoas, têm mais valor do que as pessoas. Vamos pensar, quanto vale um iPhone 15? Ele vale mais do que um mês do seu trabalho? Talvez você acredite que sim, porque você está sendo socialmente treinado para acreditar nisso, mas vale mais do que um mês de trabalho de uma pessoa? Vale mais que um mês de trabalho de 5 pessoas, de 20 pessoas, de 40 pessoas. Isso é fetiche. É fetiche. As pessoas acampadas esperando começar a vender um iPhone, né? Perdão se você está vendo essa aula no iPhone, mas o fato é, ele vale muito mais do que pessoas, no sentido monetário, no sentido até mesmo do valor simbólico, né? Da realidade, da cultura. Então é trágico que a coisa é tomada como ser, como alguém de valor, e as pessoas são tratadas como coisas, são coisificadas. Enquanto você pega algo que deveria ser secundário, um produto, né, e torna ele a coisa mais importante, o produto é mais importante do que o trabalhador, a gente está diante de um fetichismo da mercadoria. A mercadoria valorizada mais do que a pessoa. A reificação é o efeito disso no sujeito. O sujeito vai se tornando coisa. Res, em latim, é coisa. Reificação é uma palavra construída em torno da ideia de coisa. A pessoa vai se tornando coisa.
Então é o processo pelo qual as relações sociais entre pessoas assumem no capitalismo a forma de relação entre coisas. As pessoas são coisas, são objetos. As pessoas e suas atividades são tratadas como objetos ou mercadorias, né? Então quando você vê o contrato de trabalho de determinadas pessoas, a maneira objetal com que as pessoas são tratadas no trabalho e em outras esferas da vida pública, né? Isso vai mostrando, sim, quando você é um número, você não é alguém, você é chamado pela sua função e não pelo seu nome, você não é o sujeito, você é o professor, você é o sei lá. Eu tava vendo uma série aí chamada Shogun, e aí tem um cara que é um timoneiro, ele é um piloto de barco, é um cara que sabe manter o barco andando muito bem no mar. E ele não tem nome, numa cultura nova ele é chamado de timoneiro. Ele não é uma pessoa, ele é um tipo de função, ele exerce uma função, né? Aquele ali não é o fulano de tal, é o goleiro. Né? Aquele ali é o porteiro, não tem nome, é o porteiro. Cara, é muito coisificado, né? É muito. Nas relações de trabalho as pessoas são vistas apenas como recursos humanos. Olha o nome, cara, recurso, como se fosse um produto, uma mercadoria a ser comprada e vendida, ou com alguma coisa que você usa no tempo do seu trabalho, né? Os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres humanos, tá? Então a gente vê o produto sendo tomado como pessoa e a pessoa sendo tomado como produto. A inversão da lógica, né? A matéria vale mais do que o sujeito material e concreto, né? É a inversão total do que o René Descartes dizia, né? Enfim, e aí o George Lukács, né? Lukács, tem gente que fala assim, em sua obra História e Consciência de Classe, amplia o conceito marxista de reificação para incluir todos os aspectos da vida social no capitalismo. Segundo ele, o processo de reificação faz com que as relações humanas sejam dominadas por uma lógica de mercadoria. Assume uma forma universal, a separação do trabalho do trabalhador se estende a todos os aspectos da vida social, né? Então, não sei se você já viu aquele capítulo do Black Mirror que a pessoa fica pedindo estrela e ela é a nota que ela recebe, né? No Uber, que você pega e olha a nota do Uber e você como usuário também tem uma nota e você é um produto e ele também é um produto. E nós estamos aqui gerando riqueza, mesmo é para o dono da empresa, né? Para um grupo de acionistas. O trabalhador consegue a muito custo se manter. Às vezes está em vantagem, até que está, né? De acordo com a vida que está levando ali. Cada um sabe de si. Mas não tem comparação os ganhos do trabalhador com os ganhos do burguês. E alguém vai dizer que isso é mérito, né? E talvez não esteja entendendo o funcionamento das coisas, porque as coisas têm uma estrutura, uma maneira de funcionamento. O Marx fez essa análise, isso é bem importante. Ele separa dois tipos de estrutura que mantém o prédio funcionando: a infraestrutura, que está na base, e a superestrutura, que está por cima, que está no telhado, que mantém o telhado, porque tanto a estrutura pode ser por baixo quanto por cima, ou os dois, né? Vejam o MASP com aquelas colunas que passam por cima e segura, né? Ou uma sacola que você carrega com uma superestrutura, né? Ou quando você baseia, faz fundação no prédio, na casa que você construiu, e você coloca ali fundamento para aquela casa. A infraestrutura é a base, é o conjunto de forças produtivas, como o meio de produção, tecnologia e as relações de produção. É aquilo que gera algum tipo de valor ou de sustentação para o que vai ser depois considerado como superestrutura, tá? Se a infraestrutura é a fundação material da sociedade, a superestrutura são as instituições políticas, culturais, jurídicas, né? Mal comparando, a infraestrutura seria tudo aquilo que permite você ter acesso a essa aula, materialmente falando,
computador, o que grava, o que mostra e tal, o seu trabalho que permite que você tenha esse produto, ou o trabalho de alguém que permitiu você ter esse computador para acessar essa aula. E aí a superestrutura é a maneira como eu dou aula, o tema que está sendo tratado, todo o conjunto de códigos que estão circulando aqui, tá? As transformações na infraestrutura econômica acabam por gerar mudanças na superestrutura na visão do Karl Marx, tá? O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual em geral. Então, mais uma vez, é a prática, é a realidade, é a concretude que determina as ideias. Revolução e comunismo, aí pensando em estruturas sociais. Eu já vou falar do capitalismo, tá? Mas para o Marx, o capitalismo entra em colapso, porque ele tem contradições, porque ele tem problemas, e ele entende esses problemas, ele valoriza, ele reflete, ele diz no livro Capital quais são esses problemas, e ele estabelece uma maneira de enfrentar e superar essas contradições, esses problemas, tá? Por meio de uma organização, né, do proletário, porque se o burguês tem como força os seus bens, a sua riqueza, o proletário tem como sua força os números, a quantidade, né, a quantidade de pessoas. Então, se eles têm acesso e eles têm a polícia, por exemplo, do lado deles, o proletário, por outro lado, se une e constitui a sua força dos números, ok? Os proletários, então, não têm nada a perder a não ser suas correntes, têm um mundo a ganhar, na visão dele, sobre, né, fazer uma revolução. A sociedade comunista seria caracterizada pela ausência das classes sociais. Propriedade privada e exploração seria o estágio final da evolução social, ao mesmo tempo que é o primeiro estágio de evolução social. Observe no trabalho dele. Primeiro, ele vai falar de um comunismo primitivo, que é um momento em que ainda não havia propriedade, não havia as relações, elas não eram mediadas pelo dinheiro necessariamente, mas pelo compartilhamento dos recursos. Todo mundo tinha o suficiente, tinha trocas, tá? E cada um fazia a sua parte, ok? Então ele vai falar de grupos humanos, de tribos, né, de comunidades que produziam, cada um fazendo a sua parte e todo mundo usufruindo disso. Lembra do livro Utopia, que eu trabalhei aqui na área de filosofia, como um texto que influencia o pensamento do Karl Marx. De fato, isso acontece, tá? Então, a transição desse momento do comunismo primitivo acontece com o desenvolvimento de ferramentas, surgimento do excedente produtivo e a divisão do trabalho que começa a surgir, levando à propriedade privada e depois à formação de classes sociais. Um exemplo de classe está dado aí já de cara numa sociedade escravista. Você tem a diferença entre o escravizador e o escravizado, né? O escravizado vai produzir riqueza para o escravocrata, né? A escravidão se torna a base do sistema produtivo, porque é ali que vai gerar lucro, você não tem custo com esse sujeito, né? A exploração do trabalho escravo gera riqueza para uma elite, enquanto a maioria dos trabalhadores é desprovida de direitos, está submetida à força e à opressão. A gente está falando aqui da sociedade greco-romana, tá? E estamos falando de 2.000 anos atrás, 1.800 anos atrás, até que o sistema escravista gera problemas, tem dificuldade para se manter e entra em declínio pela sua ineficiência, até surgir um feudalismo, né? O feudalismo na visão, isso aqui é tudo análise do Marx, tá? No feudalismo a propriedade se torna a base da riqueza e do poder, com os senhores feudais controlando grandes porções de terra e os camponeses trabalhando para gerar riqueza, né? Eles vão ter um suficiente para si e praticamente todo excedente eles vão dar para o seu senhor feudal, e esse senhor feudal vai viver uma vida um pouco mais abastada, mais rica, né? A relação de produção é marcada pela servidão, né? Os camponeses não são propriedade, mas agem como servos, tá? Estão vinculados à terra, tem que pagar e tal, é como se fosse uma troca de favores, e ele é uma pessoa agradecida pelo favor que recebe do seu senhor, né?
O crescimento das cidades e do comércio, além do desenvolvimento de novas formas de produção mais eficientes, levou ao declínio do feudalismo e ao surgimento do capitalismo, tá? O capitalismo, na visão do Marx, ele já traz a propriedade privada dos meios de produção, fábricas, terra, capital, como algo fundamental. O capital é tudo aquilo que gera valor, algum tipo de riqueza que você pode trocar, que você pode fazer circular, né? As classes sociais são divididas entre burguesia e proletariado. O burguês é proprietário dos meios de produção e o proletário trabalhador que vende sua força de trabalho. Enquanto o burguês trabalha para acumular riqueza, né? Você tem a riqueza no mundo, o burguês trabalha para acumular riqueza, o trabalhador vai, mesmo sendo uma massa de gente, vai ficando com menos recurso, né? Ele é explorado, ele recebe um salário que geralmente, o trabalhador, né, recebe um salário que não condiz com o seu trabalho, é muito aquém, né? O proletariado vende a força de trabalho, o seu tempo, sua força de trabalho em troca de um salário, mas o valor que gera é apropriado pela burguesia na forma de lucro, na mais-valia, no lucro, tá? Marx argumenta que o capitalismo cria suas próprias contradições, como a superprodução, a concentração de riqueza na mão de poucos, o que leva à instabilidade econômica e à desigualdade crescente. Essa desigualdade gera uma tensão, tá? E aí a classe trabalhadora se organiza por meio de luta de classes, derruba o sistema capitalista porque é meio que natural. Lembra da tese da antítese? Né? A história se move porque tem contradição. Então, enquanto você tem uma tese afirmada, ela vai se manter até que alguém venha com a contratese, com a antítese. Por quê? Porque não está satisfeito com a maneira como as coisas estão se dando, ok? A insatisfação, ela é o combustível da mudança. Então, ele esperava que toda a exploração e toda a violência do capitalismo para com o trabalhador fosse suficiente para levar o trabalhador à união, tá? Para levar o trabalhador a essa consciência de classe. O socialismo seria um estágio intermediário entre capitalismo e comunismo, já fruto aí de uma revolução e de um momento de transição, porque precisaria estatizar os meios de produção, precisaria reorganizar a sociedade de uma certa maneira, né? A propriedade privada dos meios de produção abolida, substituída pela propriedade coletiva estatal, produção planejada para atender às necessidades da sociedade, não para gerar lucro. É uma outra maneira de se organizar. A exploração se torna eliminada, o objetivo é reduzir gradativamente as diferenças de classe. Então, o socialismo cria as condições para a dissolução completa das classes sociais e do Estado, que ainda existe nesse estágio para administrar a produção e a distribuição de bens. Já no último estágio, o comunismo seria o estágio de evolução final, caracterizado pela ausência de classes sociais, porque a riqueza estaria distribuída de maneira justa, equânime, e todo mundo teria acesso a tudo que precisa, né? De cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo suas necessidades, dizia Karl Marx. Isso significa que todos contribuem de acordo com suas habilidades e recebem o que necessitam. Onde você viu isso a primeira vez? Lá na Utopia do Thomas More, né? Então, seria o fim das contradições, o que a gente chama de fim da história. Não é que é o fim da história enquanto acontecimento histórico, mas o fim das contradições de classe. Por isso não teria mais essa mobilidade, essa transitoriedade entre momentos históricos, tá? Se a história das sociedades até os nossos dias é a história da luta de classes, com a abolição das classes sociais acaba a pré-história da sociedade humana, e aí começa uma nova história. Acaba esta história e começaria uma outra maneira de vida, tá bom? Então, bibliografia para esse trabalho aqui: O Capital, Manifesto Comunista, super fácil de ler, o Manifesto Comunista, super válido. O Capital já é um pouco mais denso, você precisa de mais trabalho para acompanhar aí, mas é um baita livro. Ideologia Alemã, primeiro é o trabalho do Marx. Tem uma biografia aí postada, né? Uma introdução do Rui Braga,
História e Consciência de Classe, do George Lukács, e O Fim da História, O Último Homem, do Francis Fukuyama, discutindo esse último tema aqui, o fim da história. Duas questões aqui, 4 questões para a gente pensar. Primeira questão, Enem 2021. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, rapidamente conclui que vós tendes razão. Concluir ou concluir, não sei. Inteira razão em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Meus atos desmentem, mas os seus atos desmentem suas palavras. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, tá? No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao conceito de luta de classes. Não vou nem discutir muito aqui, né, gente? Alicerce da mais-valia, fundamento do método científico, paradigma do processo indagativo, domínios do fetichismo da mercadoria. Tá, tem 2 conceitos do Marx aí, mais-valia e fetichismo, mas, aqui é um texto sobre luta de classe, né? Ele está dizendo muito claramente, não entra na onda do burguês que está dizendo para você que ele simpatiza com você. É mentira. É mentira, ele não simpatiza. Ele só quer o seu tempo e ele quer te explorar. É isso. Seus atos desmentem suas palavras. Beleza? É difícil, né? Difícil. Vamos lá. Unesp 2013. Um texto aqui, né? Da Globo, outro do Herbert Marcuse. Um consumidor de 34 anos aproveitou a carona do pai no bairro Tucuruvi, zona norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, para chegar antes na fila do processo pelo lançamento do iPhone 5 em um shopping da Zona Oeste. Por volta das 17 horas, cerca de 50 pessoas já formavam uma fila em frente à loja responsável. Ele chegou com a mãe, de 65 anos, às 7h30, 16 horas antes do início das vendas daquele smartphone. Os produtos de consumo, texto 2. Os produtos de consumo doutrinam e manipulam, promovem uma falsa consciência que é imune à sua falsidade. As falsas necessidades têm um conteúdo e uma função sociais determinados por forças externas sobre as quais o indivíduo não tem controle algum. O desenvolvimento e a satisfação dessas necessidades são heterônomos, independentemente do quanto tais necessidades se possam ter formado do próprio indivíduo, reproduzidas e fortalecidas pelas condições de sua existência, independentemente do quanto ele se identifique com elas e se encontre em sua satisfação, elas continuam a ser o que eram de início, produtos de uma sociedade cujo interesse dominante exige repressão. Explique o significado da heteronomia das falsas necessidades na sociedade de consumo e relacione o fato descrito no texto 1 a esse conceito filosófico apresentado por Marcuse. Aqui a gente está falando do fetichismo, tá? E quanto que esse fetichismo ele é uma expressão, é uma força externa às pessoas. É uma força externa no sentido de que somos acometidos por essa força. Nós somos transformados por essa força. Então, a vontade de comprar o iPhone é muito maior do que a necessidade. E isso é uma coisa enfiada na nossa cabeça, falando de maneira muito simples, tá? Enem 2013. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia? Não, né? Jamais. A mais-valia nunca vai para o proletário. Mais-valia é o excesso, é o lucro, é aquilo que está além do trabalho e vai só para o empregador. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material? Sim, é por aí.
Essa é provavelmente a resposta correta, né? Porque você vê aí a materialização, né, das ideias. As ideias são fruto da matéria, do trabalho, da realidade, né? A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano? Não. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico? Também não, né? E a burguesia revoluciona o processo social de formação da consciência de classe? Jamais. Então, né, teve o seu momento revolucionário, sim, a burguesia teve seu momento ali na passagem para o capitalismo, e isso é bem daquele momento. Agora a gente está falando de outra coisa aqui, tá bom? Então aqui a resposta certa é B, aqui é para você dissertar, Unesp, né, segunda fase. Aqui a resposta correta é A, ok? Então, gente, essa é uma aulinha curta sobre Karl Marx, pensando em sociologia. Olha aí, bastante coisa, hein? Falamos de muitos conceitos, tentei falar daquilo que é mais material. É difícil fugir da minha veia mais filosófica, porém, tá aí alguns conceitos bem importantes. Manda aí se faltou alguma coisa, se eu preciso retomar algum conceito, se posso melhorar essa aula em algum aspecto. Curte, por favor, essa aula. É o jeito que a gente tem para manter nosso trabalho. Somos professores voluntários, fazendo parte de um coletivo, começando uma história. Queremos ajudar os colegas, ajudar os jovens de maneira justa, da forma que a gente pode. Até a próxima, muito obrigado, fiquem em paz.